Rondonópolis, bom dia, região sudeste deste estado maravilhoso do Mato Grosso. Bom dia a todo Mato Grosso, né? Muita gente nos ouve também pelos aplicativos de internet, aplicativos de rádio. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem limites, não tem fronteiras. Muito bom dia pra você. Vamos começando mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro, direto dos estúdios da Rádio 105 FM. Hoje sou eu aqui na bancada. Se você já acompanha o nosso programa, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou Robson Moraes. Este é o programa Hora do Agro, sempre aos sábados das 6 às 7 aqui na Rádio 105 FM. Lembrando também que a versão é produzida, a versão audiovisual do nosso programa sempre às quartas-feiras às 19 horas no nosso canal oficial do YouTube, tá certo? Hoje o companheiro de bancada Leonardo Rezende nos ouve de casa, porque tá se recuperando aí de uma tosse. Semana passada ele veio aqui de cachecol, de colete, de boné, de blusa, de... Rapaz, se viesse aquele frio daquele jeito, mas não era, ele tava realmente com tosse, realmente não tava 100%, e aí nesta semana se cuidou, mas não pôde estar conosco hoje. Doutor Leonardo, Léo, melhoras pra você, meu companheiro, melhoras, meu amigo. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui firme e fortes nesta bancada. Quem comigo faz o programa de hoje, o senhor Nilton Mendonça, nossa técnica, e hoje também locutor deste nosso Hora do Agro, vozeirão já conhecido, poderoso. Bom dia, Robson, bom dia ao Silas, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Léo, tá lá descansando. Um prazer, estamos aqui. Logicamente que não gostaria de estar, queria que o Léo tivesse como titular, mas estamos aqui hoje com já bem melhor que aquele frio daquele dia, né? 18 graus nesta manhã aqui nos altos do Jardim Belo Horizonte. Um abraço a todos, é um prazer estarmos juntos mais uma vez na Hora do Agro. Muito bem, senhor Silas Davis conosco. Nilton já anunciou, Silas, que é o responsável por todo o audiovisual, toda a criação, toda a mídia do Hora do Agro. Inclusive eu convido você a nos acompanhar também nas redes sociais, tudo que você vê, gente, todo esse trabalho que a gente faz durante a semana, faz os cortes, interage com a audiência, responde as mensagens, tudo isso quem cuida, quem faz é o nosso companheiro Silas Davis, tá certo? Se você acha legal o nosso trabalho, acha legal as nossas redes, tudo isso se deve ao nosso companheiro Silas Davis, tá certo? Manda tua mensagem lá, quiser conversar com ele, fala: ô Silas, eu quero um Instagram igual esse aí. Pode mandar mensagem lá no Hora do Agro, lá, que através de lá ele vai te encontrar, tá certo? É designer que fala, designer. Web designer. Produtor audiovisual. Você tá pensando que é o quê? Produtor audiovisual Silas Davis, Você lembra daquela vinheta que o Oliveira fazia? Quando você acha que já ouviu tudo, eis que aparece o produtor audiovisual. Nosso produtor audiovisual Silas Davis. É competente, hein? É demais. É competente. Se você tá aí conosco, aí acessa aí o Instagram. Você quer ter um Instagram profissional, inclusive, pra tua marca, pra tua empresa, quer produzir um vídeo, quer produzir, enfim, aí o céu é o limite, meu amigo. Só conversar com o Silas, que é nosso companheiro. Lembrando aqui, que nesse tipo de iniciativa, improvisar é melhor não fazer. Tem que pegar um profissional capacitado ou uma empresa que sabe fazer, porque tem uma série de pequenos detalhes. Então, pra fazer mal feito, não improvisa não, que é melhor não ter. É isso. E gente, deixa eu aproveitar ainda, antes da gente adentrar no conteúdo de fato do nosso programa, deixa eu conversar um pouquinho com a nossa audiência que nos ouve aqui no rádio, porque quem é ouvinte, quem acompanha nas redes e acompanha aqui no Instagram, sabe da nossa caminhada, né? Da nossa luta rumo aos 1000 seguidores no Instagram. Nós estamos quase, gente. Tá 986 até a última contagem nossa aqui. Eu vou pedir para você que tá ouvindo, por favor, nos ajude a bater essa meta. @programa Hora do Agro, tá? Por quê? Porque o nosso programa, além de ser ao vivo aqui no rádio, ele é também ao vivo no Instagram, ou melhor, até semana retrasada era ao vivo lá no Instagram. Por que desde a semana retrasada não está sendo ao vivo no Instagram?
porque a gente, por uma diretriz da plataforma, a gente precisa agora bater a meta de 1.000 seguidores para que a gente possa voltar com as lives. Então, se você gosta de nos acompanhar, gosta de nos ouvir e nos assistir ao vivo pelo Instagram, nos ajude a bater essa meta de 1.000, tá? A meta da meta, no caso a empresa responsável pela plataforma, tá? Isso não foi uma coisa nossa, tá, gente? O nosso perfil, só para recapitular aqui bem rapidinho, o nosso perfil nos últimos meses, nas últimas semanas, teve uma crescente muito grande, ganhou uma atenção muito grande, ganhou uma repercussão muito grande. E a partir deste ponto, deste momento, a plataforma nos entendeu como produtor de conteúdo. E aí, alguma coisa meio que nos caracterizou de uma outra forma, nos enquadrou num outro perfil de página, entende? Você tem a página profissional, você tem a página do criador de conteúdo, você tem a página do influenciador, enfim. São várias as vertentes dentro do Instagram. Tem gente que usa só para postar a foto do prato de comida, outro usa para postar a foto da família, outro do cachorro, outro para influenciar, outro para não sei o quê, para notícia. Enfim, o Hora do Agro traz os cortes do programa, além da transmissão ao vivo, sempre aos sábados. Enquanto eu tô aqui no rádio falando, no Instagram também vai passando. Então, cada um utiliza a plataforma de um jeito. No nosso caso, este é o jeito, é para isso que a gente usa. E aí a meta nos enquadrou, a empresa, a plataforma nos enquadrou como produtor de conteúdo, e a partir daí você tem que atingir lá o patamar. Enfim, já me alonguei, né? Falei que não ia me alongar, me alonguei. Nos siga no Instagram, @programa Hora do Agro, @programa Hora do Agro. Vamos bater essa meta, tá? Nos ajude a bater 1.000 seguidores para que a gente consiga voltar com as nossas lives. Tá bom, gente? Conto com cada um de vocês, tá? Deixa eu fazer também aqui uma menção aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros, aos nossos queridos, porque sem eles esse programa não acontece. Quero fazer menção e um agradecimento muito especial a Nutripura, Céu Agro, Grupo Fertimig, Ato Sementes e Mega Gráfica. Todos são nossos parceiros queridos que fazem esse programa acontecer. E daqui a pouco tem entrevista aqui no programa, viu, gente? Eu tô aqui conversando, batendo papo com vocês, mas daqui a pouco nós temos entrevista e o nosso convidado não vai estar aqui na bancada, não. Nós vamos entrar em contato, vai ser uma coisa chique. Uma coisa chique. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Leandro lá da Cel, para fazer um balanço pra gente de um evento muito importante que acontece, não acontece não em Mato Grosso, mas traz reflexos do ponto de vista econômico e, claro, do ponto de vista de tecnologia para o agronegócio, que é aquilo que nos interessa. Leandro, que sempre tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar, daqui a pouco ele entra ao vivo com a gente para bater um papo. Tá certo? Antes da gente chamar o Leandro, agora são 6h17, é isso, senhor Nilton? 11? 6h11, não, então tá bom, eu achei que eu tinha me alongado mais no tempo. Antes da gente trazer o Leandro, vamos focar essa primeira parte do nosso programa em trazer notícias para o agro. Eu sempre gosto quando a gente tá sozinho, assim, ou tá eu e o Nilton, tá, né, o Leonardo não tá, o convidado não tá aqui presencialmente, então a gente tira um tempo para comentar as principais notícias e coisas que não deu tempo da gente comentar ainda, por conta da correria dos dias e do tempo muito curto aqui do nosso programa. Quero comentar com vocês, a gente está acompanhando, gente, toda essa questão da taxação norte-americana às exportações brasileiras, né? O quanto que isso impacta ou não impacta o estado de Mato Grosso. Bem da verdade, o grande parceiro comercial de Mato Grosso não é os Estados Unidos. Talvez por isso, falando localmente, talvez por isso não tenha havido uma crise mais acentuada, não tenha havido talvez um debate mais acentuado. Quem muito vai ser impactado, quem muito está sendo já impactado, é mais o estado de São Paulo, por conta do ferro, né, do alumínio, do aço, enfim. Mato Grosso, o grande parceiro comercial de Mato Grossense, vocês sabem quem é, né? Vocês sabem que é a China, que é o grande destino das exportações brasileiras. E antes
da gente ver o efeito dessa taxação, a gente ainda não consegue mensurar em termos práticos, e bem por quê? Porque houve a taxação de 50%, depois o governo americano, além de postergar por 7 dias o início da taxação, ainda retirou do documento inicial cerca de 700 itens, porque os Estados Unidos caiu na real de que muita coisa que eles estavam taxando é coisa que eles precisam, que eles consomem diariamente. Então, quer dizer, nós vamos taxar, quem vai perder somos nós. E há também um medo evidente do Brasil buscar novos mercados, buscar outros mercados, enfim. Então, foi uma coisa assim, uma ação mais política do governo americano de, vamos manter para mostrar força, mas vamos tirar, porque nós também não queremos trazer problema. Enfim, enquanto a gente não tem ainda números reais desse impacto, né? Hoje a gente trabalha muito no campo da projeção, que pode impactar tantos empregos, tanto não sei o quê. Enquanto a gente ainda não tem esse número, o que a gente tem são os números pré-taxação, são os números antes da taxação. No caso do agronegócio, e a gente tem números recentes agora, referentes ao mês de julho, ou seja, mês passado, período antes dessa taxação, que fecha com alta nas exportações. Olha só o texto muito interessante, vou trazer para vocês, são números da Secretaria de Comércio Exterior, tá? A SECEX. Olha só. Mesmo com a pressão do tarifaço dos Estados Unidos e as incertezas do comércio global, o agronegócio brasileiro fechou o mês de julho com um desempenho positivo nas vendas externas. Segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior, o setor faturou 85 bilhões de reais no mês de julho. Apenas no mês, tá, gente? 85 bilhões. Uma alta de 7,2% sobre o mês de junho e de 1,47% frente ao mesmo período lá em 2024. A soja segue como carro-chefe, com 12,3 milhões de toneladas embarcadas, um crescimento de 9% em relação a julho do ano passado. A China foi o principal destino de 75% dessa soja, acima dos 73% lá em 2024. Comparando julho, tá? Julho 25, julho 24, tá, gente? Tinha sido 73, agora 75, ou seja, a China aumentou a demanda em 2%. Parece pouco, né? Mas 2% no volume em que produzimos é muita coisa, viu, gente? O preço médio recuou 7,1%, batendo aí R$2.232 por tonelada, tá certo? No farelo de soja houve exportação de 2,1 milhões de toneladas, um avanço de 7,2% no volume, mais uma queda de 18% no valor, ou seja, estão comprando mais, mas num preço menor. Talvez seja uma forma até de equilibrar essa balança, né? Você compensa queda no preço, produzindo e vendendo mais. 18% no valor, cotado a R$1.844 tonelada, né? O óleo de soja foi uma exceção negativa, recuo de 31% no volume. Agora a gente já está falando de menos volume, tá? Para 138 mil toneladas, mesmo com uma alta de 11,5%, tá vendo? Olha só, aquilo que eles têm comprado mais, o preço caiu. O óleo que compraram menos, o preço subiu. Equilíbrio de balança, né? Sobe aqui, desce ali, chegando a R$5.741 a tonelada, tá? As vendas externas de carne bovina in natura atingiram 237 mil toneladas, um crescimento de 17% sobre julho lá de 2024. Preço médio disparou 26%, chegando a R$30.247 a tonelada. A carne de frango in natura teve um aumento mensal de 18,3%, alcançando 345,4 mil toneladas, mais um recuo de 22% na comparação anual. O preço ficou praticamente estável com 10.346 toneladas. A carne suína in natura somou 113 mil toneladas, uma queda de 5,2% no ano, com as Filipinas na liderança das compras. O valor médio subiu 9,3% para
R$14.305 a tonelada. O milho registrou uma retração de 31% no volume exportado, totalizando 2,4 milhões de toneladas, um preço médio de R$1.127 por tonelada, uma alta anual de 5,8%. O etanol disparou 72% nos embarques, mesmo com a queda de 5% no preço, negociado hoje a quase R$2.959 o metro cúbico. No açúcar, VHP baixa de 5,4% nas vendas, com preço de 10% menor. Aí no caso do açúcar caiu o preço e caiu também o volume. No caso aqui fala-se muito em concorrência, né? Outros países entrando no mercado, né? Outros players, como esse povo do mercado gosta de falar. O refinado caiu 1,9% no volume, 16% no preço. O algodão caiu 24% no volume, chegando a R$8.829 a tonelada, uma queda de 13%. E aí, olha só, suco de laranja, isso aqui tem muito a ver com o tarifaço americano lá, viu? Suco de laranja cresceu 31% em volume. Nós não sabemos como é que vai ficar depois do tarifaço. Um dos grandes compradores, consumidores desse produto é justamente o mercado norte-americano, até que tirou, um dos primeiros a retirar do documento lá da taxação foi o tal do suco de laranja. 31% em volume, 70 mil toneladas, 18% no preço. Cresceu, tá, gente? De 24 para 25. E aí nós temos aqui celulose, também avançou 10%. O café caiu um pouquinho, 20% no volume, mas subiu 58% no preço. O fumo aumentou 92% nas vendas, com preços estáveis. E aí nós temos couro, temos lácteos, trigo, esses fechando em baixa, tá? Deixa eu aproveitar este gancho e este assunto. É legal fazer leituras assim, né? Por mais que não seja do nosso ramo diretamente de atuação, né? Eu não exporto, eu não sei o que, eu não. Mas é bacana a gente entender, principalmente quando a gente para pensar em cadeia. Cadeia que eu digo, cadeia econômica, cadeia produtiva, pensar em estado, pensar em Mato Grosso, pensar que nós somos todos interligados e que a gente já falou isso várias vezes aqui, tudo é agro, e de forma direta ou indireta, em dado momento, nesse giro da roda, a gente acaba sendo impactado, os setores acabam sendo impactados, o comércio das cidades pode ser impactado, o setor de serviços das cidades pode ser impactado, turismo de negócios das cidades pode ser impactado, enfim, tudo é presente, tudo é engrenagem nessa roda que a gente chama da roda econômica, da roda produtiva. Então é bem bacana. Olha só, um dos grandes produtos alvos também, possíveis alvos desse tarifaço, dessa taxação norte-americana, é a carne. Inclusive, o próprio Estados Unidos recorreu a outros mercados para comprar carne, já se precavendo. O Brasil, por sua vez, também já buscou também outros mercados para absorver demanda, mas eu particularmente acredito que essa crise norte-americana, Brasil, essa coisa toda, a poeira tende a baixar. Eu pelo menos acredito, posso estar enganado, mas acredito que a poeira tende a baixar, tudo tende a se estabilizar. Há interesses dos Estados Unidos, uma preocupação, e a preocupação não é com política, não é com o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, não, viu, gente? Caia nessa, não. A preocupação dos caras é a bufunfa, a preocupação dos caras é o dinheiro, a preocupação dos caras é o BRICS, a preocupação dos caras é o bloco econômico sair do dólar, um bloco econômico que hoje responde por 40% do PIB do mundo. Então a preocupação é essa, né? Nesta semana, ontem, o presidente russo estava lá nos Estados Unidos conversando com o Trump, foi recebido com honras lá. Depois tentaram conversar sobre a Ucrânia, não tiveram acordo. Então, a preocupação não é o que o Xandão tá fazendo no Brasil, não, tá, gente? Preocupação dos caras é o... Para facilitar... É o faz-me rir, certo? Para facilitar o entendimento de quem tá ouvindo aí, às vezes não entendeu a palavra BRICS, é um grupo econômico que o Brasil faz um bloco parte. Econômico. Brasil, Rússia, Índia e aquilo que você falou. Tem uma porta de entrada de produção aí, e o Brasil tende a caminhando dentro do BRICS, caminhar para ela também e vender,
que pode colocar em risco, né? Exato, a estabilidade. Ameaça a hegemonia norte-americana, a partir do momento em que sugere. E aí tem que o próprio governo brasileiro em tempos recentes deu uma atiçada nessa coisa que veio a estourar agora, quando sugeriu, por exemplo, tirar a dolarização do BRICS, quer dizer, o BRICS tem uma moeda própria. Agora discute-se isso provavelmente vai acontecer. O BRICS discute ter um sistema de PIX, um PIX do BRICS, um PIX unificado para transações comerciais entre eles. O que isso significa na prática? Significa que esses países do bloco, eles passam a ter autonomia nas suas transações e não necessariamente depender, por exemplo, do controle norte-americano no que diz respeito ao dólar. Porque quando o controle está na mão dos Estados Unidos, porque a moeda vigente é a moeda norte-americana, os Estados Unidos conseguem exercer certa pressão para se manter. Esta independência do bloco econômico, este motim aos olhos dos Estados Unidos, um motim dos países, pode ameaçar e muito. E o fato é que hoje a competição Estados Unidos e China, hoje ela tá se tornando cada vez mais desleal, porque a China cresce assustadoramente em níveis escalonados, e a verdade é que os Estados Unidos não consegue acompanhar e não está sabendo lidar com isso. E para ilustrar isso, né, você pegar China e Índia, veja quantos milhões de bocas não tem para alimentar. É um mercado altamente atrativo. E aí soma-se a isso a figura do presidente norte-americano, Donald Trump, que é absolutamente, extremamente egocêntrico e vaidoso. Arrogante. E como é que você chega para ele e diz que você vai perder a hegemonia? Logo na mão dele vai perder a hegemonia? Não vai não. Então é muito isso, tá, gente? Não quero aqui emitir as opiniões, mas tentando ser o mais técnico possível. A questão hoje do tarifaço, ela é uma questão econômica, tá? O governo americano não está preocupado com o que está fazendo, está acontecendo aqui internamente, não. O negócio dos caras é o faz-me rir, é a bufunfa, é o dinheiro. Money. Tá certo? E hoje, volto a repetir, o principal parceiro comercial brasileiro hoje, você sabe quem é, o mercado que tudo compra, que tudo absorve do Brasil, é a China, que inclusive já se pronunciou dizendo que se o tarifaço persistir, vai dar um jeito de absorver mais mercado brasileiro para tentar de certa forma compensar. Soma-se a isso a linha de crédito. Agora o governo federal lançou aqueles 30 bilhões lá nesta semana em linha de crédito. Eu vi um pronunciamento da Acrimate fazendo algumas críticas pontuais em relação a isso, e acho bacana entidades de nome, entidades importantes do Brasil se manifestarem publicamente a favor ou contra, porque isso pauta o governo a ajustar, se for preciso ajustar o texto, ajusta o texto, porque agora é uma MP, né? Foi pro Congresso, então se precisa dialogar, é nessa hora que as entidades têm de fato que mostrar a cara e tem que mostrar força e tem que representar, seja como for, são alternativas, são medidas, enfim, vamos acompanhar como o tarifaço vai impactar. Para fechar esse assunto, é a primeira parte do nosso programa, eu ia falar da carne, acabei desviando bastante o assunto, peço perdão para vocês, minha cabeça vai muito longe, quando eu vejo já tá lá não sei onde lá. Mas eu busco e trago de volta para falar da carne, olha só. Ainda em meio às tarifas impostas, né, pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, as exportações do setor de carne bovina, eu tinha mencionado aquela hora, vou trazer um pouco mais desse número aqui, bateram recorde também no mês de julho. No mês passado, as exportações de carne alcançaram agora em dólar. Está vendo como é a moeda que tudo centraliza? A cotação, o volume é em dólar. 1,7 bilhão de dólar, um aumento de 48,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, e o maior valor da história para um único mês. O mesmo cenário foi visto na movimentação de produtos. 366 mil, quase 367, né? Tem um 920 quebrado aqui, toneladas, um aumento de 27,4%. Esse balanço de exportação foi divulgado pela Abrafrigo, Associação Brasileira dos Frigoríficos, que compilou os dados, de novo, da Secretaria de Comércio Exterior, que eu mencionei agora há pouco, mas ela somou também esses números com os números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, e inclui carnes in natura e processadas. Ela fez
esse compilado, também as miudezas comestíveis e o sebo bovino. A carne bovina não está entre os produtos que entraram na lista de exceções e passou a sofrer uma taxa adicional de 40% a partir do primeiro dia de agosto agora. Lembrando, esses números são de julho. Então nós vamos ainda ter os números pós-tarifaço. E aí eu tava me referindo à busca de novos mercados, né? Os Estados Unidos é concorrente nosso no caso da produção de carne. Outros países estão buscando mercado. A Austrália também é um grande player na produção. Claro que não se compara em termos de volume ao Brasil, tá, gente? Nenhum desses países se compara. Os Estados Unidos tem uma produção grande, né? A Austrália não em termos de capacidade produtiva, perde pro Brasil. O Brasil é o maior rebanho bovino do mundo e tal. Mas pense na coisa como um jogo de xadrez, buscar players, buscar mercados, né? O fato é que a carne brasileira tá com esse adicional, essa tarifa foi para 40%, né? Mas olha só, a tarifa total chegou a 76,4% para entrar no mercado dos Estados Unidos na venda extra cota. A partir do anúncio da nova tarifa, algumas indústrias suspenderam a produção destinada aos Estados Unidos em razão do impacto que a nova tarifa sobre os negócios com aquele mercado ia causar, de acordo com a percepção da Abrafrigo, ou seja, as próprias empresas brasileiras, produtores brasileiros já atentos a isso. E aí, olha só, mais uma vez, quem é que segue como maior comprador? Adivinha você que eu te dou um doce. Eles, a China. De janeiro a julho, a China foi responsável por 44,5% da receita e por 38,5% das exportações de carne bovina nos 7 primeiros meses do ano. O país comprou 790 mil toneladas, que proporcionaram uma receita de 4 bilhões de dólares. No acumulado dos primeiros 7 meses do ano, as exportações do setor renderam 9,1 bilhões de dólares, com embarque de 2 milhões e alguns mais aí de toneladas. Os Estados Unidos, que é hoje o que nós estamos comentando muito aqui, se mantiveram na segunda posição entre os maiores importadores, ou seja, os que mais compraram do Brasil, de 1,4 bilhão de dólares e 484 mil toneladas embarcadas. Então, olha só no ranking: China, Estados Unidos, o Chile e o México, né? Entretanto, as vendas para o país norte-americano vêm apresentando queda após o mês de abril, quando atingiram um recorde de 306 milhões. No total, 124 países aumentaram as suas importações, enquanto 48 reduziram suas compras. E aí eu já citei aqui a lista: China, Estados Unidos, Chile e México. Ou seja, pensando em um jogo de xadrez, abertura de mercado, gente. Brasil não vai parar, o agro não vai parar, não pode parar, não pode ficar parado. E se eu quero vender para você não quer comprar de mim, eu vou vender pro Nilton. Se o Nilton não quer comprar de mim, eu vou falar com o Silas. Eu preciso vender, eu preciso produzir. Eu não posso parar. Quem quer, se não tem, quem quer. Pode ter certeza que em boca para consumir os alimentos que nós produzimos, ó. Exatamente. Só no BRICS, talvez seja isso que preocupe os Estados Unidos. Exatamente. A grande preocupação dos Estados Unidos é essa. Mas, pensando aqui, sendo sempre otimista, independente das correntes ideológicas e políticas, há de passar, há de se estabilizar. Inclusive as megalomanias do presidente norte-americano, o próprio Congresso norte-americano tende a falar: ô campeão, dá uma segurada na sua emoção, porque tá demais. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o break, dar aquela faturada boa, na volta a gente traz o convidado. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país.
provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, minha gente querida, vamos voltando com o nosso programa, voltando com o nosso Hora do Agro, mais uma vez agradecendo todos os nossos parceiros, todos os nossos amigos queridos que fazem esse programa acontecer. E deixa eu te dar um recado. Você que está aí na audiência, quer ser parceiro do nosso programa, quer ser parceiro do Hora do Agro, você pode ser parceiro tanto aqui no rádio, vocês viram que a gente tem, né, no início do programa, no meio do programa, depois no final a gente faz a menção aos patrocinadores todos, e também você pode ser nosso parceiro lá no nosso programa no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, o programa daqui do rádio ganha uma versão, uma produção especial pro nosso canal oficial lá no YouTube, tá certo? Entre em contato nesse telefone aqui que eu vou passar, ó, 67 998712265. 67 998712265. Você vai conversar com a bandeira, vai conversar com a referência, nossa querida Edna Rondon, tá bom? Aí ela vai te direcionar, vai te encaminhar para você poder ser parceiro aqui do nosso programa. Lembrando que no YouTube, gente, no YouTube a tua marca fica exposta no nosso telão. Agora aqui atrás de mim tá o telão aqui da Seu Agro, tecnologia em aplicação. Falando em Seu Agro, tem entrevista daqui a pouco. O nosso carrossel de marcas fica passando aqui no estúdio, tá? Então tua marca vai ser mencionada e vai ser vista também no programa do YouTube, tá certo? Entre em contato ou então deixa uma mensagem lá no @programa Hora do Agro, nosso Instagram. Você deixa a sua mensagem, que aí o nosso companheiro Silas, como eu mencionei no início do programa, vai entrar em contato com você e vai te direcionar também, tá certo? Seja parceiro Hora do Agro, vem com a gente, nós estamos te esperando. Nos siga aí, @programa Hora do Agro, certo? Gente querida, sem mais delongas, deixa eu chamar o nosso convidado, chamar para nossa entrevista. Lá no início do programa eu anunciei que nós teríamos um bate-papo especial hoje com o Leandro Viegas, que é CEO da Seu Agro. A Seu Agro que foi, junto com a Nutripura, os 2 primeiros parceiros. O primeiro tijolinho do Hora do Agro foi graças a esses parceiros, queridos amigos. O Leandro já esteve conosco algumas vezes aqui para falar de China, inclusive quero tocar nesse assunto com ele, porque é um cara que manja demais. Esteve na China recente, assim que voltou da China veio aqui contar como foi essa troca de figurinhas, o que está acontecendo lá e cá. Nada melhor do que alguém que esteve em loco para trazer as suas percepções. Hoje o Leandro conversa com a gente à distância, conversa por telefone, porque está representando, está conduzindo a Seu Agro na participação na Agropec lá em Paragominas, que aconteceu durante esta semana, levando produtos, tecnologia, levando principalmente o nome da cidade de Rondonópolis, o nome do estado de Mato Grosso, para os 4 cantos do Brasil e do mundo. Ô Leandro, bom dia, você me ouve bem? Obrigado pela presença aqui, meu amigo. Bom dia, Robson. Todo mundo me ouve bem, não? Não? Tô ouvindo você. Bem. Deixa eu ver se melhorou aqui. Tá, melhorou? Repete o seu bom dia pra gente amplificar aqui. Bom dia aos ouvintes aí da Hora do Agro, bom dia Robson, bom dia a toda a equipe aí. Muito bom. Leandro, você tá conversando com a gente, você tá onde agora? Você tá embarcando, né? Você tá decolando, né? Robson, a gente tá decolando agora nesse momento aqui de Paragominas, direto para Rondonópolis. Muito bom, meu amigo. Fala pra mim como é que foi essa semana de participação na Agropec, e pra quem tá nos ouvindo, Leandro, contextualiza um pouquinho o que é este evento, quem participa, quem é reunido nessa feira, por favor. Olha, Robson, eu vou ser bem simples aí com nossos ouvintes, assim como eu acabei de ser com a minha família agora. Fiz um vídeo aqui, compartilhei lá no grupo de WhatsApp da família, né? É uma feira fantástica, né? Paragominas é uma região que
exige algumas especialidades, principalmente quando a gente fala de tecnologia de aplicação, né? A gente tem aqui uma umidade muito alta, nuvens muito baixas. Isso dificulta, por exemplo, uma aplicação aérea. E quando a CEL chegou aqui, ela foi muito bem aceita e muito bem recepcionada por todos os produtores rurais da região, justamente porque ela detinha o controle sobre essas aplicações difíceis, né? E há 3 anos a gente participa aí já da feira agropecuária, da maior feira agropecuária do norte, que é em Paragominas, que chama Agropec. A gente é muito feliz aqui com a recepção que a gente recebe do sindicato rural, dos órgãos públicos, né? Eles têm prazer em frisar que a empresa mato-grossense rondanopolitana mantém-se firme aqui com as suas ações, seus investimentos em Paragominas. Muito bom. É uma feira. A gente encerrou agora aqui em Rondonópolis a feira agropecuária local aqui, Leandro, só para quem está ouvindo se localizar. É uma feira mais técnica, mais especializada, é isso? Então, Robson, a gente até comentou isso, tá? Conversei com a nossa presidente do Sindicato Rural aqui, ela é uma mulher, chama Maxiele, uma mulher fantástica, né? Conversei com ela justamente sobre essas questões, para tirar essas dúvidas, para mim entender o que leva o sucesso da Agropec, o nome de Paragominas, para o Brasil inteiro, com a realização dessa feira. Ela não é somente uma feira de negócios, ela funciona o dia todo como feira de negócios, à noite com entretenimento, rodeio, shows de níveis nacionais, portaria totalmente aberta e franca, né? Então assim, atrai muita gente. A cidade é uma cidade aí de pouco mais de 100 mil habitantes e no primeiro dia de feira eles colocaram 22.500 pessoas dentro do parque de exposição. Uau! Tem o então, lado... A gente vê ali o público, né, a população de Paragominas muito ativa e participativa, e a gente também vê a classe empresarial pujante, porque quem está aqui gosta de receber empresas e empresários de fora, recebe muito bem, porque quer ver o progresso da sua região. Então, assim, a gente vê de tudo na feira, grandes empresários, mega empresários, né, que estão aqui, que tem negócios aqui, a gente pode citar grandes empresas como Marbasa, por exemplo, e outras, estão aqui e recebe muito bem toda a população. A gente percebe, tem então o lado mais especializado, ou seja, para aqueles que buscam fazer bons negócios, mas tem também esse lado todo do entretenimento. Ainda comparando com o nosso evento local que esse ano teve, né, algumas dificuldades aí, o fator preço, sim. Enfim, ser aberto ao público talvez tenha sido grande diferencial. A Agropec, ela se encerrou, Leandro, ou ela continua? Não, ela ainda vai até domingo, né? Mas tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho, mas na verdade elas são 9 dias, tá? Ela começou no sábado passado, ela vai até domingo. Mas aí para cumprir o cronograma combinado com todos que estavam à minha volta, inclusive a minha família, eu tô retornando agora, né? A gente tá decolando aqui. E vou pra casa. Vou passar a final de semana em casa e segunda na CEL Agro. É isso. Ô, Leandro, eu gosto muito dos conteúdos, eu acompanho muito a CEL nas redes sociais, e aí, até por isso que nós tivemos a ideia de fazer contigo o programa hoje, porque eu estava acompanhando muito as postagens, a cobertura que a CEL Agro estava colocando nas suas redes sociais dessa semana da Agropec. No início da entrevista você mencionou, você falou sobre controle de aplicação, ou seja, produtos que a CEL tem para atender as particularidades dessa região. E nas próprias redes sociais a CEL, você inclusive chegou a aparecer em algum dos vídeos falando sobre produtos, o Ophion, o Ares. Eu queria que você falasse um pouquinho desta tecnologia, o que são esses produtos que foram levados, qual é o diferencial deles, porque aí nós vamos também mais uma vez ressaltar o potencial tecnológico da CEL Agro, que é uma coisa que está aqui em Rondonópolis, e muita gente às vezes não se dá conta do quão profissional e do quão sofisticado é a CEL Agro aqui na nossa cidade. Eu fico muito feliz aí com o seu comentário, Robson, porque realmente a CEL ela investiu muito em pesquisa e desenvolvimento. E nesses investimentos a gente chegou a alguns resultados.
E um nome que já está aí há quase 2 décadas no mercado, vem sendo, assim, eu posso dizer que já consolidado pelo mercado agrícola, é o adjuvante Ares. É o Ares. Ele detém algumas especialidades na sua composição que a gente encontrou a duras penas, com muita pesquisa, com muito sofrimento. Toda pesquisa envolve isso, né? O desenvolvimento da própria Coca-Cola foi assim, né? A gente encontrou especialidades no Ares que ele torna um produto específico e quase que um produto assim de boa aceitação nacional. Porque o adjuvante agrícola ele detém várias características físico-químicas, né? E compor todas elas em um único produto, esse é o desafio. E a gente conseguiu com o desenvolvimento do Ares. Então ele detém um bom antideriva, um bom antiespumante, um bom penetrante, um bom compatibilizante de calda, entre outros produtos aí que a gente vai ficar aí meia hora falando dos benefícios, né? Então assim, a gente encontrou isso. Quando a gente chegou aqui na região de Paragominas, com a dificuldade que eles tem aqui com a aplicação, o Ares somou demais com o projeto agro daqui, somou demais com o produtor. A gente tem produtores aqui, estamos operando aqui em Paragominas há 8 anos, tá? A gente tem produtores aqui que já são fiéis há 8 anos com 100% das aplicações com Ares, né? Então a gente tem muita segurança, porque já não é um produto que exige teste, é um produto consolidado. Já foi validado. Já foi validado pelo mercado. O mercado já aceita o Ares como um produto padrão, né? A gente tem outras marcas, grandes marcas no Brasil, que ninguém vai fazer teste. Você não vai fazer teste com a Tigre, você não vai fazer teste com a Amarok, né? Você vai lá e compra um Amarok. Então o nosso produto está nesse nível, isso traz uma satisfação muito grande pra gente. Perfeito, gosto dessa tua analogia, porque quem não é do agro, quem não entende o que são adjuvantes e qual a tecnologia, essa analogia é perfeita. Você tem uma certa marca de um carro, você tem um certo produto que você vai no mercado, você bate o olho, você sabe que é bom e acabou. Porque é validado, para que se chegasse a esse patamar foi algo validado. Explica um pouquinho para mim sobre o Ophium, que foi um produto que também foi muito falado, Leandro. Qual a diferença de um para o outro? O Ophium a gente desenvolveu ele para ser usado com herbicidas, né, com áreas de dessecação, com áreas de desfolha, e nós somos muito felizes também com o desenvolvimento do Ophium, porque o que o Ophium conseguiu fazer? Ele faz com que o produtor tenha uma economia no uso de agroquímico. O produtor que usa Ophium hoje para dessecar suas áreas, para controle com herbicida, ele consegue reduzir a dose padrão testada por uma multinacional. Isso é muito grandioso, né? Porque assim, não é só comprar o meu produto que vai agregar em algo. Ele vai fazer também você reduzir o custo do que você já vem fazendo. Ele traz um resultado assim de antecipação de desfolha, antecipação de colheita, e um controle de ervas daninhas muito grande quando se usa com herbicidas o Ophium. Nós estamos falando de otimizar, primeiro reduzir custos, segundo ponto otimizar a capacidade produtiva, ou seja, aumentar a capacidade produtiva. Em terceiro, equilíbrio também ambiental, que também essa é uma grande preocupação. É a somatória dos 3 fatores, Leandro, é isso? Exatamente, porque assim, o equilíbrio ambiental, ele às vezes assim, o agro é um pouco penalizado com essa informação, né, com essa retórica. Mas assim, quem tem mais interesse em cuidar do meio ambiente é o produtor rural. Porque se ele não tiver condições de manter a sua produtividade, se o solo não aceitar isso, se não tiver condições de água, se não tiver uma chuva regular, se não tiver controle de clima, ele não vai conseguir produzir. Então quem mais cuida, quem mais toma passos, quem mais tem movimentos para deixar o meio ambiente menos impactado com a ação humana, vocês podem ter total certeza de que é um produtor rural. Perfeito, Leandro, obrigado pelas palavras aí. Bom, a Agropec, você disse que até por conta da agenda familiar você tá voltando para Rondonópolis para aproveitar, mas ela continua aqui com a nossa equipe em solo, porque o pessoal é muito dedicado, fica aqui. Eles possivelmente não estão nos acompanhando, a Rádio Rondonópolis, né? Mas eu tenho que registrar aqui os meus parabéns a toda a equipe aqui do Pará, que são os colaboradores da Céu Agro. Eles entram de cabeça no projeto, a gente está levando resultados para casa, na casa de milhões, tá? Levando para Rondonópolis, negócios fechados aqui nesses dias de feira. É isso, perfeito. Justamente isso que eu ia perguntar para ti.
Queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação da Celagro, que é uma empresa 100% rondonopolitana, mas hoje a gente sabe que ela cobre os 4 cantos do Brasil e representa Rondonópolis, Mato Grosso hoje no Brasil todo, quiçá no mundo todo. Queria que você falasse um pouquinho dessa atuação da Celagro hoje. A gente está em 18 estados brasileiros, Robson, muito bem distribuído, muito bem planejado para que a gente entre e não tenha que regredir. Então, às vezes, nosso passo demora um pouco, mas quando vai, a gente vai e fica, né? E aqui no Pará também tem outra especialidade, Robson, eu preciso deixar registrado aqui, que a Agropec, ela é a feira que ela encerra nosso calendário de feiras do ano, né? Então a gente vem também com muito entusiasmo, porque é muito cansativo para os expositores, né? Expor feira, fazer feira, manter o nível de controle emocional e de energia para receber o cliente ali na feira. É um negócio atípico, só quem faz feira sabe da energia que a gente dispensa para estar ali todo dia simpático, sorridente, motivado para receber o cliente, porque ele não sabe que você já vem de uma carga de feira do ano enorme. Então, assim, a Agropec, ela tem esse carinho especial pela equipe, porque, assim, vamos dar o máximo, que é a nossa última feira do ano, e é só em 2026. Então, é um dado muito bacana. E aí acaba que a gente consegue também a união de todos os demais estados, de todos os demais centros de distribuição que a gente tem, para realizar aqui, porque todos eles entendem e reconhecem o esforço que a CEL, na pessoa do Recursos Humanos, né, move para a realização dessas feiras. Então a gente encerra aqui com muita alegria, a gente vai embora com o corpo cansado, mas com a mente tranquila de que o dever foi cumprido por mais um ano. Encerramos oficialmente o nosso calendário de feiras de 2025. Que coisa boa, que coisa boa. Porque é claro que a gente tem que observar do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da relação, da troca empresa a empresa, de fazer negócios em si, mas também tem um aspecto da satisfação profissional e pessoal que faz com que a feira tenha sentido também, não apenas a coisa fria, a relação fria do negócio, mas a troca de experiência entre produtores, entre empresas, entre quem faz tecnologia, quem produz tecnologia, quem aplica tecnologia nos seus produtos. Essa troca de figurinhas e, como você bem disse, fazer feira não é fácil, fazer feira é cansativo, demanda equipe, tempo, logística, monta stand, não é fácil. Então, se não for uma relação quente, como a gente diz, acaba não fazendo sentido, né? Não sei, se você for vir sem motivação, né, sem alegria, como diz o caipira, né, sem sangue nos olhos, não vem porque não vai ficar bom, né? E agora, simultaneamente, também quero agradecer e parabenizar a nossa equipe que está com feira lá em Alto Garça, na Expo Garça. A gente também está com o stand lá, a equipe está lá, possivelmente deve ter algum ouvinte nosso aí que está ali na Serra da Petrovina, que tenha participado ali da Expo Garça. Fica aqui também o nosso registro de satisfação de participar lá junto com a prefeitura, com os organizadores lá da Expo Garça 2025. Muito bom, Leandro, vamos encerrar. Fala um pouquinho dessa atuação. Celagro em 18 estados, e eu queria ressaltar mais uma vez para quem é nosso ouvinte de Rondonópolis, destacar que nós temos no quintal da nossa casa uma empresa com uma capacidade tecnológica de ponta. E as pessoas precisam saber que isso está aqui em Rondonópolis, que isso não é coisa de outro estado, não é coisa, é lá em São Paulo ou é fora do Brasil, não. Isso está aqui, graças a Celagro. Hoje nós temos esta potência no que diz respeito à tecnologia, o que faz com que o nome de Rondonópolis, Mato Grosso, seja bem representado nos 4 cantos do Brasil, inclusive fora do Brasil. Essa fala sua, Robson, ela é muito conveniente nesse momento, principalmente porque a gente passa por um processo de reestruturação das compras e vendas do agronegócio. Então, o Rondonópolis, ele pode olhar com atenção os movimentos da Celagro, todo o agro rondonopolitano, porque a gente está ali para somar. É o que você disse, a gente está dentro do quintal de casa, a gente tem uma logística barata para atender a nossa região, a gente está próximo, a gente tem isenções fiscais que facilitam as nossas operações.
Então a gente não tem, por exemplo, ICMS, a gente é beneficiado pelo governo federal, dentro do estado a gente não tem ICMS. Então assim, o produtor ali da região de Mato Grosso que compra nossa, ele não paga ICMS. Se ele comprar de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, ele vai estar embutido ICMS, que quem paga é ele mesmo, ele sabe disso, né? Então a gente tem capacidade de produção altíssima, a gente produz hoje 12 mil litros de adjuvante por hora, se necessário, né? A gente tem uma capacidade de logística própria, a gente tem frota própria para essa entrega seja realizada com precisão e com o requinte de qualidade que começa também pela entrega, né? Então tem que chegar um produto bem acabado, bem preparado, bem cuidado também no transporte, né? Então a gente tem toda essa cadeia para atender todo o Brasil, mas a gente tem um carinho especial pelo produtor rural rondonopolitano e mato-grossense. A gente está aí, a gente quer receber vocês. Quem não estiver na nossa carteira, fique aqui o convite. A gente tem equipe técnica para somar com o seu projeto de aplicação, para entender onde a gente se encaixa dentro da sua tecnologia de aplicação e o que a gente pode fazer para você produzir mais ou para você economizar. Muito bom. Leandro, olha, eu sou fã mesmo da Seu Agro, viu, cara? Quando a gente começou esse projeto, começou esse programa aqui, uma semana antes a gente bateu um papo com o Adriano, depois na outra semana já foi contigo, que você estava disponível para nos atender. Enfim, fica até repetitivo, mas eu sou fã mesmo de saber que tá aqui em Rondonópolis, que é facinho, tá ali, é só chegar, só visitar, só ver de perto, não precisa, é só ver a olho nu a potência que é a Seu Agro. Ali vão ter contato direto com quem são os fundadores da empresa, então assim, pode conhecer nossa área de pesquisa, pode ir lá só tomar um café com a gente tenta encaixar todas essas visitas na agenda. Quem já esteve conosco, mesmo sem nos conhecer, que nos solicitou esse espaço, é prova viva de que isso a minha fala é verdadeira, né? Então a gente está lá pronto para receber todo mundo. Inclusive, falando em Adriano me acompanha agora nesse voo de volta para Rondonópolis, está comigo aqui. Opa, deixa um abraço para ele aí. É o cara que leva aí, né, o que a Cell e o que a Cell faz para todo comum e para quem ainda não é nosso cliente. Quem faz essa ponte é o Adriano, é o nosso coordenador de marketing, que me acompanha aqui junto com o nosso coordenador comercial também, de volta para Mato Grosso. É isso, Adriano, um abraço para você. Leandro, antes da gente encerrar, deixa eu aproveitar, nós focamos a primeira parte aqui do nosso programa nessa questão do tarifaço. Aí você é um cara que eu gosto muito das leituras que você traz. Eu queria que você fizesse um panorama. Eu palpitei aqui de que a poeira tende a baixar e tende a se estabilizar essa relação diplomática. Inclusive o Putin está lá nos Estados Unidos. Você está informado, está acompanhando, está por dentro desse tarifaço que não nos impacta tanto assim, né? Mais o estado de São Paulo nesse momento. Mas você acha mesmo que a questão é da poeira baixar? Eu acho que você está correto, é da poeira baixar, sim. O próprio tarifaço na sua largada, quando foi oficializar, ele já caiu boa parte do que era para tarifar, a gente viu isso, e o restante não vai se manter. A gente está numa guerra, o Brasil está numa guerra, e essa guerra é alimentar, eu canso de falar isso. O mundo está em guerra por alimento, e o Brasil detém as armas mais poderosas, que é o agro, que é o solo brasileiro, que é as condições climáticas, que é o recurso hídrico. A gente detém muita munição para uma guerra a muito longo prazo, e outros países não tanto assim. Então, brigar com o Brasil nesse momento, criar dificuldade por inconsistências diplomáticas ou simplesmente birra, né, diplomática, vamos dizer assim, não vai levar a muito distante essa briga, porque eles não vão conseguir ficar sem o agro brasileiro. Eles precisam se alimentar, e a gente é o celeiro do mundo. É isso. Leandro, obrigado pela sua participação, meu amigo. Uma boa viagem de volta, pousando em Rondonópolis. Nos avise assim que você puder, senta com a gente na bancada aqui. Vamos fazer um programa sobre o tarifaço. Eu vou esperar você, tá bom? Bom, vamos falar sobre isso. Tá bom, meu amigo. Forte abraço a todos, obrigado pelo espaço e o carinho que vocês têm comigo e com a Seu Agro. Obrigado, Leandro. Parabéns a você. Manda um abraço mais uma vez aí pro Adriano, pra família e pra todos da Seu Agro, viu? Obrigado mesmo, de coração. Tá entregue, forte abraço. Um abraço. Tá aí, gente, Leandro Viegas, CEO lá da Seu Agro, nosso parceiro.
E aí, publicamente, eu quero agradecer aqui pela generosidade. O Leandro, nós sabíamos que ele estava voltando do evento e ele falou: eu vou atender vocês, mas eu vou estar decolando de volta para Rondonópolis. Vou tentar falar com vocês lá das alturas, mas vai dar certo, e deu certo. Obrigado, Leandro, obrigado pelo bate-papo, e o seu Newton Mendonça, que conduziu a técnica aqui hoje para colocar o nosso companheiro no ar. Tá bom, gente querida? Vamos encerrando assim o nosso Hora do Agro, seu Newton. Bora, bom dia. Tá pago? Tá pago? Tá tranquilo. É isso, tá pago então, mais um. Muito bem, depois esse show de tecnologia faz a gente sentir mais orgulho de ser matogrossense. Seu Agro é fera, o Leandro é fera. É isso, minha gente, mais um, tá pago, põe na conta. Hora do Agro, semana que vem tamo de volta. Beijo, tchau.